Eu tô... A garganta tá meio seca. Glória a Deus, graça e paz, povo santo. Louvado seja Deus por esse domingo, né? Domingo maravilhoso, transbordante da presença do Senhor. O Senhor já falou com você hoje? Já falou? Que o Senhor fala por meio dos louvores, né? Então Ele dá aquele afago ao nosso coração e aí a gente recebe da parte do Senhor. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra dele. E também é o momento de transbordar naquilo que o Senhor tem como direção para a nossa vida. Amém? No domingo passado, para quem estava aqui, ou quem cultuou de casa, ou quem depois assistiu a ministração por meio do culto que fica online, percebeu que a nossa querida pastora Linda, né, a pastora, minha esposa, a pastora Elis, ela trouxe uma ministração muito coerente com tudo que estava sendo apresentado, e ela nos trouxe uma reflexão muito grande sobre a questão da ofensa. E ela trouxe o caráter da pessoa ofendida, não foi isso? E ela trouxe até como reflexão o que está em Lucas 1,17, que é aquilo que ele vem dizendo o seguinte: não há como, é impossível que não haja escândalos. E aí a gente vai também trazer um pouquinho com essa palavra, mas a gente vai fazer uma reflexão em cima de outro contexto. Quando vem dizendo é impossível que não haja escândalo, a primeira parte que a gente vai abrir a Bíblia num tema específico, mas ela trouxe também que escândalo, em diversos contextos dentro da Bíblia, vem falando como ofensa. Então é impossível que não haja ofensa. Eu estava estudando sobre essas palavras e escândalo, ela até trouxe no inglês, né, que é offense, mas quando a gente vai olhar a origem da palavra, ela é uma palavra grega, que é escandalon, ou escandalizar. Só que dentro desse contexto também, ele vem apresentando que escândalo é chamado de pedra de tropeço. Vê que interessante. Então essa pedra de tropeço, que é escândalo ou ofensa, faz com que a gente muitas vezes se sinta mal. Não é verdade? Agora quero trazer, não na perspectiva do que ela apresentou. Muito obrigado. Me deixe daqui para eu tomar logo o gole desse. Estava bem, viu? Geladinha. Não pela perspectiva do olhar que eles trouxeram, ou do olhar que Jesus revelou a Elis no domingo passado. O que eu quero buscar é uma reflexão dentro desse contexto, mas de um olhar diferente. Não da pessoa ofendida, que ela ainda trouxe alguns frutos da ofensa, que quem estava ligado percebeu. Mas eu quero buscar uma outra reflexão. Vamos pensar no seguinte: se eu fui ofendida ou ofendido, existiu um ofensor, não é verdade? E se esse ofensor existiu, automaticamente, para poder selar o fruto do Senhor em nós, existe a minha parte ofendida, que é fazer o quê? Liberar o... E a pessoa que ofendeu, ele faz o quê? Ele faz o quê? Pede perdão, né? Então, a pessoa que é ofendida, automaticamente leva a outra pessoa a pecar, porque ela ofendeu a gente. E a maioria daqui de nós, ou quase todos nós que estamos aqui, fomos ofendidos um dia. Não é verdade? Mas se eu te disser que Jesus também ofendeu as pessoas, Jesus é pecador? Porque se a gente trouxe a característica agora, literalmente, dizendo que se existiu ofensa, o ofensor ele é pecador. Jesus já ofendeu. E agora, como é que a gente faz? Porque se Jesus ofendeu, ele não cumpriu o propósito que era como cordeiro imaculado para poder ir à cruz. E agora? Porque a Bíblia é clara dizendo que Jesus ofendeu. E o título dessa mensagem é Jesus, o ofensor. Porque às vezes, o que Jesus trouxe para o nosso contexto é a gente conseguir diferenciar o que literalmente é uma ofensa e o que não é.
Porque às vezes a gente fica na caixinha da qual Elis trouxe a ministração, que a gente fica na casinha da emoção. E tudo aquilo mexe comigo e eu me sinto ofendido. Ofensa não é um sentimento. Porque se fosse um sentimento, a partir desse momento, quando Jesus, que a gente vai ler, vai abrindo sua Bíblia aí em Mateus 15, a gente vai ler o versículo 12. A gente vai ver que Jesus, ao caracterizar esse lugar, porque Jesus não pecou, se era uma ofensa. E a gente vai ver, dentro do contexto de hoje, que existem outras palavras que Jesus disse e que a gente vai ficar meio que abismado. Mateus 15, versículo 12. Eu não sei como está a versão de vocês. Quando você encontrar, você fica de pé para glorificar o nome do Senhor, tá bom? Lógico que existe um contexto para essa palavra. A gente vai tomar como base Lucas, capítulo 1, versículo 17. 17 e 1, perdão. 17 e 1. Fiz a mesma coisa que ela no domingo passado. Lucas 17, 1, que é impossível que não haja escândalos. Escândalos na tradução vem dizendo que é impossível que não haja ofensa. Mas nessa daí eu quero caracterizar o que Jesus deixou claro. E que se a gente tiver como compreensão o que nós afirmamos aqui, que quando houve ofensa existe um pecado, então a gente está colocando Jesus como pecador. Amém? E misericórdia para a nossa vida. Mateus vem dizendo assim: então os discípulos estavam uma conversa ali sobre a questão da tradição judaica, de se lava as mãos, se não lava, e toda essa construção. Eu vou ler a partir do 10, melhor ainda para poder contextualizar, tá? Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não o torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos? A palavra para vocês tem como? Escândalos? Escandalizados, não é isso? Escandalizados, ou seja, Jesus disse, os discípulos estavam dizendo para Jesus: Jesus, você está sendo uma pedra de tropeço para os fariseus. Não é isso? Não é isso? Não é esse o contexto? Jesus, você está ofendendo aqueles que estão ouvindo? E ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são iguais a cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Papai de amor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Faz com que ela seja essa semente, ela é essa semente pura do alto, mas que nós tenhamos a sabedoria de frutificar e que ela seja significativa de tal maneira que nós mudemos a nossa característica de condução de vida no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. A gente não vai demorar muito conversando, tá bom? Mas eu fiquei muito perplexo quando eu comecei a estudar. Primeiro que no final do ano passado, para vocês entenderem como foi que Deus começou a falar sobre isso conosco, a partir do momento que Deus trouxe a direção para essa igreja, que nós iríamos viver o ano do perdão, então a gente iria trabalhar muitas situações que iria mexer com as nossas dores internas, com os nossos traumas, os acontecimentos que nos aprisionaram e que às vezes a gente está querendo a chave para a libertação das nossas vidas e a gente não sabe onde encontrar. E a primeira chave que existe para tudo isso, né, uma chave verdadeira, é o perdão. Então, houve diversas ministrações já falando sobre o perdão aqui, e as pessoas enfatizando que se a gente não perdoar, a gente vai para o inferno. Não tem outra perspectiva apresentada. A pessoa que queira segurar a ofensa, né, ou a liberação do perdão em seu coração e achar que vai estar tudo bom, tudo maravilhoso, onde quer que nós estejamos. Não está. Enquanto nós não selamos o perdão em nossos corações, a gente vai embarcar com aquele que é já sem futuro.
Satanás já está decretado que ele está na condenação eterna. Nós temos a possibilidade de não chegar nesse lugar. E uma das chaves é perdoe. Perdoe. Amém? Então, quando a gente estava em dezembro, que a gente conversando, e Deus começando a inclinar, e foi tão maravilhoso que não foi só o meu coração e o meu espírito, mas foi o dela também. Que eu fazia, não está errado. Eu dizia, mesmo assim, conversando comigo, eu falo assim, meu Deus, por que a gente está colocando a ofensa na cadeia do sentimento, meu Deus? Porque hoje, se a gente falar um ai, as pessoas, você me ofendeu. E coloca isso. Aí quando me ofendeu, a gente já fica, meu Deus do céu, eu preciso fazer o quê? Pedir perdão à pessoa, porque senão eu não vou para o céu. Você fica meio que nervoso, meu Deus do céu, aquela pessoa se magoou com o que eu só disse um ai, e ela se magoou. E aí a gente toma para uma reflexão que nós somos sim responsáveis por tudo aquilo que nós falamos. Então nós precisamos ser coerentes, coesos, claros na nossa comunicação, mas não somos responsáveis pelo que a pessoa está entendendo, não. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem uma cultura, um entendimento diferente, que se a gente falar, ela vai dar ambiguidade, ou seja, dois sentidos para o entendimento dela. E aquilo que está mais gritando de dor vai sobressair no entendimento e ela vai se ofender. O que aconteceu com os fariseus aqui, no confronto com Jesus, foi exatamente isso. Jesus, ele veio, e ele é o Cordeiro Santo e Fiel, e isso, ponto final, e todo mundo acredita, não é, amém? Amém, nós acreditamos que Jesus é o Cordeiro Fiel. Então, por que Jesus, ele ofendeu e não foi considerado pecado para ele? Sempre. Jesus sempre fala a verdade. Ele sempre agiu na verdade, pela verdade, em verdade. Só que a falsa verdade que é vivida pelas pessoas faz com que essa mentira se torne verdade. E a gente não quer ser confrontado na nossa mentira. A gente não quer ser confrontado. Por não querer esse confronto, nós nos guardamos, e qualquer coisa que seja falado na mentira que nós vivemos é uma afronta. Não é um confronto. Não, você está me afrontando, porque você está falando isso daí não é parte da minha vida. E é. Jesus aqui, trazendo essa tradição religiosa, os fariseus estavam lá porque ministrar a palavra e tal, e Jesus diz, olha, da comida, né, sobre a questão de tocar e ficar impuro da comida, Jesus diz mesmo assim para eles, o que torna a pessoa impura, não o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca. Ele estava dizendo, vocês aí são um bando de impuro, porque vocês só falam besteiras. Aí Jesus, no tempo de hoje, Jesus já teria sido preso de novo, e talvez por a gente, porque a gente muitas vezes não quer escutar a verdade que a palavra diz. A palavra diz para a gente, mude sua característica de tal forma, a gente, não, isso é mentira, a gente não quer não, porque é muito bom para a gente. Aí Jesus está ofendendo aquilo que é mentira, porque ofensa, se a gente for por uma característica, até de um time de futebol existe a parte defensiva e a parte ofensiva. Então a ofensa é um ataque mesmo. Jesus ataca as nossas piores partes para poder transformar o nosso caráter. Só que nós não queremos essa transformação. E aí a gente se fecha no nosso mundinho para dizer, não, Jesus aqui não entra não. Aqui, oxe, quero nada. Vivemos uma fantasia de uma intimidade falsa com Jesus. Porque Jesus é só aquele que nos ama. E tá bom. Jesus não só é aquele que nos ama, não. Jesus quer que o nosso caráter seja transformado, transmutado. Por isso que quando Romanos 12:2 vem dizendo, e renoveis a mente, e transformais, né, pela renovação de mente, para que possa experimentar, tocar, receber, degustar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Ele está dizendo que a partir do momento do confronto real, que a nossa mentalidade, ela transita para algo novo,
a gente consegue perceber Jesus. Consegue percebê-lo não só por degustar, mas pela presença dele, e nós iremos perceber o que é bom, perfeito e agradável para Deus. Aí a gente olha a Bíblia, vê a Bíblia, e imagina só, você que é mãe, para a gente entender que as coisas que Jesus traz, ele é certeiro. Você que é mãe, está numa festa com seu filho, acabou tudo, você chega para o seu filho e faz, acabou tudo, traz, igreja, leva para ele tudo o que tiver aí de líquido para ele, e ele chega e diz assim, o que eu tenho contigo, mulher? Para uma mãe, ver o comportamento do seu filho dessa forma e dizer, o que é que eu tenho contigo, mulher? Imagina, minha mãe está aqui, né? Eu chegasse para ela e dizer, o que é que eu tenho contigo, senhora? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Mas foi. Mas estou dizendo senhora, mas é porque é um contexto. Não, a senhora, minha mãe. Mas o que é que eu tenho contigo, mulher? Ele disse, olha, eu não estou no mesmo nível que você. Então se rebaixe. Sabe por quê? Porque esse lugar ainda não foi revelado às pessoas. Não chegou a minha hora ainda. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia do que ele podia fazer. Mas ela tentou revelar algo que não era para aquele momento. Em outro momento, está aquele povo todinho dentro da sinagoga, todo mundo junto com Jesus lá. Aí chega lá, o povo faz, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele diz mesmo assim, meu irmão e minha mãe são todos que estão aqui dentro. Aqueles lá de fora não são não. Mas o familiar de Jesus ficou ofendido com isso. Ou seja, ele fez alguma coisa que pudesse caracterizar que era pecado para Jesus? Não, ele só disse uma verdade. E às vezes a gente não quer escutar a verdade de Jesus. A gente às vezes coloca Jesus dentro de uma casinha de imaginação, em que nós vemos só o manso. Né? Aquele manso, aquela pessoa que é pacata, porque acha que Jesus era passivo. Mansidão não é passividade, viu? Mansidão não é passividade. Imagina só, ele chega de frente para os fariseus, e eu chegasse aqui na igreja agora, e dissesse, camboi de cobra. Porque não foi assim que ele chegou, não? Camboi de cobra, venenosa. Grupinho aí de serpentes. Ele nos chamou o quê? Raça de víboras. Serpentes venenosas. Isso parece só aqueles defuntos, ou aquele cemitério ali, sepulcaiado. Vocês são um povo que se mostra de uma forma, mas dentro é de outra. Aí vocês acham que essas palavras foram palavras ditas... não, você, vem cá, minha cobrinha venenosa. Venha cá para poder fazer o carinho em você. Não, ele estava atacando. E ele estava atacando a mentira que vivia ali. Então, para se tornar uma ofensa para a nossa vida, nós precisamos entender, discernir para onde está sendo atacado. O que é que Jesus está atacando na nossa vida? Até hoje, você poderia ter sido atacado só na casinha de emoção. E ter se ofendido com Jesus. Que isso vai ficar para um outro momento das ofensas que nós guardamos de Jesus ao nosso coração. Porque tem desses também. Mas para hoje é discernir mesmo. Jesus está atacando onde? O que é que ele está falando para mim? Por que está doendo tanto em mim o que Jesus está falando? Porque quando Jesus fala, ele nunca vai quebrar uma lei. Ele nunca vai fazer com que a palavra que ele disse seja contrário ao que estava estabelecido na própria palavra, para que seja ofensa para as pessoas. Jesus não tratou as pessoas como ele gostaria, ou ele via, ou a percepção dele enquanto razão humana. Ele trouxe a razão divina para confrontar os nossos maus gostos. Todo o crescimento que nós temos e que nós buscamos crescer, nós atrelamos os nossos desejos, nós atrelamos os nossos gostos, a nossa própria vontade. Se ele chegasse aqui e dissesse,
que ele está, amém. Mas se ele chegasse aqui, naquela época, e dissesse para a gente, mude sua vida. Ah, não, mas porque eu quero... A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, sobre a questão familiar. Não, mas é porque meu pai morreu. E eu preciso enterrar ele. Ele dizia, o problema é teu. Deixa que o povo que está lá enterre os mortos. Deixa que os próprios mortos enterrem os mortos. Se você quiser, você vem e me segue. Ele estava dizendo, não, o povo que está lá, está tudo morto, está tudo já enterrado, cada um está sepultando a sua própria vida. Agora, se você quiser vida, venha para junto de mim. Eu entendo que quando se escutava isso, rapaz, doía na alma. Porque a verdade de Jesus é para doer na alma e construir algo no espírito. É fazer rebaixar mesmo o nosso ímpeto humano de querer ser mais. Baixar esse ímpeto todinho para poder escutar Jesus. Às vezes a gente não escuta Jesus porque a gente não é íntimo. É porque o nosso ímpeto está lá em cima e ele quer que a gente baixe. Simplesmente isso. E aí quando Mateus ele diz isso, né, relacionado à palavra, eu parei, eu faço, rapaz, caramba, se Jesus hoje tivesse aqui, teriam vários crimes que ele tinha cometido. Discurso de ódio, não é verdade? Discurso de ódio, intolerância religiosa, não era? Injúria, que era crime de injúria. Calúnia, que ele foi preso por murmurações, que disseram que ele murmurou. Ele seria preso de novo. Ele seria preso de novo, minha gente. Não mudou. Aí a gente ia ficar junto dele. Ah, meu Jesus, o Senhor está ofendendo. Ele ia dizer, se vira. Ah, mas o Senhor está ofendendo, eu estou me sentindo ofendido. Ele ia dizer, se vira. Porque a reação de uma ofensa é que vai dizer se aquilo está construído ou não, a minha identidade com Jesus. Porque Pedro, João e os outros discípulos, quando ele disse, porque ele falou uma verdade, e foi uma verdade que doeu, a Elisa até trouxe na semana passada também, um grupo grande deixou Jesus, foi embora, aí o discípulo faz, mas rapaz, o povo está indo embora, o povo está se ofendendo, está se escandalizando o que o Senhor está fazendo ou está falando. Aí ele diz mesmo assim, sim, e vocês vão fazer o quê? Não vão com eles não? Ele está dizendo, rapaz, ele está dizendo que eu mesmo sendo discípulo dele, eu andando com ele está me chamando igual aos outros. E aquela sensação de ofensa estava chegando ao coração deles, de tal maneira que eles começaram a ficar inquietos com a alma. Mas, quando Jesus traz uma direção para a nossa vida, nós precisamos responder pelo Espírito, não pela alma. Aí Pedro faz o quê? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Às vezes as nossas respostas são almáticas. E ao invés de ser espiritual, ser tratado no espiritual, nós queremos tratar Jesus pela nossa alma. Nós queremos receber as palavras pela nossa alma. Se eu ou você, se nós somos os péssimos pais, e chegasse aqui, você é um péssimo pai, você é uma péssima mãe, você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, qual é a mentira que está sendo falada? Ah, mas está doendo porque não é isso. Jesus está dizendo para você, seja melhor. Porque quem conhece a vida do outro vai dizer, você é péssimo. Mas atingiu os meus sentimentos, atingiu, essa ofensa atingiu, eu me senti ofendido pelo que você falou. Começa a sair dessa casinha. É uma casinha de transformação. Às vezes nós queremos trazer as pessoas para esse lugar emocional. Eu fico, meu Deus do céu. Ai, Deus.
as pessoas estão tentando interpretar as direções que o Senhor tem pela emoção. A emoção está alojada na alma, e por estar alojada na alma, elas vão ter uma compreensão totalmente diferente do que o Senhor quer, e o seu espírito vai começar a ficar mais apagado nas pessoas, porque as pessoas estão vivendo pela alma. Então, nós, hoje, e eu disse até para Elis isso, nós estamos em um tempo de discernir. Porque o esfriamento, ele está acontecendo. Às vezes a gente pensa que está distante. Não, está acontecendo. Pessoas estão distantes da igreja. Eu entendo que tem pessoas que não têm o hábito de falar bem. Mas às vezes está sendo ministrado algo no altar. Imagina se essa igreja aqui, em nome de Jesus, vai chegar lá. Aqui o prédio todinho cheio. O pastor ou outra pessoa está falando lá. Ah, não, o pastor falou da minha vida. E eu não gostei porque o pastor, a pastora, ou o ministrante falou da minha vida. E como é que a benção sabia da tua vida, benção? Como é que poderia saber da tua vida? Se você é um ser único para Jesus, e Ele sabe tudo que está dentro de você, e você se ofendeu. Por quê? Porque a direção que veio, ela foi alojada onde? Na alma. E a minha resposta foi almática. Minha resposta foi dizer: eu não quero mais esse lugar, eu não quero conversar mais com essa pessoa, porque essa pessoa falou algo que eu não gostei. Quem gosta de escutar a verdade? Quem gosta de escutar literalmente a verdade? Às vezes a gente fica se contorcendo, o ouvido fica até querendo travar, tipo tapar-se para não escutar, mas não tem como. Porque a verdade de Jesus não dói, até pode doer, mas dói porque a gente não quer desconsiderar a nossa mentira. Então as palavras que Jesus trouxe, em certas ocasiões, foi diretamente para atacar a mentira da nossa vida. Em outras passagens você vai ver que ele vai dizer: não, para as pessoas não pecarem, faz isso que foi o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Para as pessoas não se ofenderem, porque aquilo dali fazia parte de não é só a tradição, mas fazia parte da lei. E aí ele não poderia ir de encontro à lei, porque se ele fosse de encontro à lei, ele estaria pecando. Então Jesus nunca veio para ir de encontro à lei. Ele foi até para selar essa lei nele. Então tudo aquilo que a gente vê em Levítico, todos aqueles pecados mirabolantes que Deus disse: mas rapaz, como é que a pessoa pode pecar nisso? Você lê Levítico e você vai dizer: como é que a pessoa poderia pecar desse jeito? Se está ali escrito, é porque acontece. Pode ser que eu não faça, pode ser que você não faça, mas alguém fez, ou alguém iria fazer. E Jesus disse: não, isso tudo aqui, ó, que é a recompensa pelo pecado, ele fez: sou eu, viu? Eu vou me tornar ofensa. Ou seja, eu vou me escandalizar, vou me tornar escândalo pela vida das outras pessoas, para que não precise mais pagar por nada relacionado ao sangue de animal, aos sacrifícios que eram feitos na época, que cortava cordeiro, cortava boi, cortava um monte de coisa. Hoje, o nosso tempo é o tempo da graça. E pelo tempo da graça, qualquer sangue de animal que for sacrificado para ser ofertado não é mais para concepção, não é mais para remissão de pecado. Porque no que nós vivenciamos, qualquer um pode fazer, mas nós cristãos não acreditamos em que sangue de animal hoje, ele redima pecado. Porque o Cordeiro fiel, santo, imaculado, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele veio e morreu por nossas vidas, se tornando um Cordeiro, entregue à cruz, derramou sangue, era inocente para poder fazer essa mesma ação que era feita no Antigo Testamento. E foi de uma vez por todas. Então, na verdade, é que a gente não quer largar as nossas mentiras. Porque a verdade de Jesus, ela vem para poder cortar e entranhar na gente, para poder buscar
os pontos de raízes mais malignas que existem. A gente vive uma vida desregrada, a gente tenta fazer com que a palavra seja adequada ao nosso jeito, e não adianta. Jesus não vai se adequar a mim e nem a você. Ah, não, porque eu não quero viver conforme a Bíblia, mas eu quero seguir a Jesus. Balela. Não tem como a gente querer viver uma vida cristã se não for baseado na Bíblia. Não é no que eu digo, não é o que eu penso, não é o que você diz, não é o que você pensa, mas é o que a palavra apresenta. Então as pessoas estão pegando a palavra e estão começando a fazer curvas para poder adequar a maneira de viver delas. Não tem como. Raça de víboras. Serpentes venenosas. Sepulcros caiados. Se a gente for buscar, Jesus ia dizer: não, menino, isso aí não é minha vida não, vice. Isso não é minha vida não, vice. Isso pode ser a sua vida, o seu jeito de viver, mas não é a vida que eu deixei para vocês viverem. Ah, não, mas é porque a Bíblia me diz que eu posso fazer tudo. Tá certo. Mas será que tudo mesmo é para ser feito? Será que é isso mesmo? Porque Jesus nunca nos proibiu de fazer nada. Ele deixou direções para que, se nós se a gente quer viver de acordo com o que Ele deseja, a gente vai cumprir. Mas alguns querem adequar uma palavra aqui, adequar outra palavra ali. É tipo, estou num convívio com as pessoas, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Não, eu posso fazer dessa forma também, porque não tem nada demais. Ah, não existe pecado aqui. Calma. Vamos analisar o que Jesus diz. Porque num primeiro confronto que nós tivermos com Ele, essas curvas que nós fizemos na palavra, ela começou a alicerçar no nosso coração. E nós começamos a viver enganos. E enganos são falsas verdades. É igual a Satanás. O pessoal diz: não, mas rapaz, eu estava conversando com eles, um paralelo. Eu conversando com eles, ela segue um perfil lá no Instagram. E ela falando, né, mas meu amor, essa pessoa aqui, ela escreve tão bem, ela está maravilhada, porque ela encontrou uma pessoa que escreve bem. Porque ela é dessa daí que ela escreve bem. Aí ela começou a ler, porque hoje a gente não lê mais texto. Está lá o texto lá, ela mostrando, né, uma chamada, e ela lê todinho, ela lê todo o texto. As pessoas na metade já estavam desistindo. E ela lê. E ela dizendo: rapaz, o rapaz escreve bem e tal. E é uma reflexão tão boa. Aí a primeira coisa que eu pergunto é para ela. Eu faço: ele é crente? Ela fez: não sei. Não foi, meu amor? Ele é crente? Ela: não, mas ele escreve. Eu faço: meu amor, eu estou perguntando se ele é crente. Sabe por quê? Satanás sabe escrever também. Escreve muito bem. E escreve palavra. Porque ele sabe a palavra. Não é pelo Espírito Santo. É pelo espírito da maldade. Para poder enganar a gente. Ele utiliza meia verdade para nos enganar. E a gente fica: ai, que maravilha. Eu estou escutando Deus. Quando menos espera, não é Deus falando conosco. Se a gente for para as tentações, Jesus foi tentado por meio da palavra. Te joga aí, rapaz, que ele dá ordem aos teus anjos. A palavra não diz, ele não fala que ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Não tentarás o vosso Deus. Ah, não, mas aqui, ó, tá aqui um prato de comida. Ah, não, mas eu não posso passar necessidade não, porque o meu Deus não me deixa passar necessidade. O meu Deus. Satanás chega lá e faz: olha, tá aqui, tá passando necessidade, tá aqui, ó, um prato para você, ó, que banquete para você. Aí Jesus diz: nem só do pão viverá o homem. Será que a gente diria isso? Será que a gente diria isso? No momento de maior dificuldade, se não tiver o discernimento do Espírito, saber que é Satanás tentando capturar a nossa vida, para poder confrontar o engano que está querendo chegar e dizer: sai daqui, Satanás, que isso não vem de Deus. A gente não iria fazer isso. Muitos de nós não faríamos isso, porque nós não iríamos discernir.
A nossa necessidade era maior, foi apresentada, porque do mesmo jeito que Deus vê as nossas necessidades, porque o nosso armário às vezes está vazio. Deus não vê a nossa necessidade? Vê ou não vê? Mas também vê, não vê não? Vê. Mas Ele quer algo em troca. Deus não quer não. Deus não quer. Então às vezes chega aqui, Ele te trouxe ali, mas chega e faz: rapaz, o teu trabalho está te consumindo. Você não consegue viver mais. Você é uma pessoa, veja só, você é uma pessoa que tem muito para dar certo no reino. Mas você não consegue avançar não, por conta do trabalho. Eu me senti ofendido porque falou do meu trabalho. Meu Deus do céu. Vou mexer, viu? Vou mexer no calo. Mexer em calo. Meu filho não consegue mais sair da tela. Quem é o pai do filho é você, não é ele não. Quem dá ordem na sua casa é você, não é seu filho. Mas não é verdade? Se o meu filho está dando ordem, inverteu os papéis. Satanás está assim, ó. Satanás está sapateando na sua casa porque a autoridade foi invertida e ele adora a autoridade invertida. Ele adora as pessoas fora de lugar. Ele adora, porque ele senta e só deixa o barco pegar fogo. Fogo lá pegando. Mas não consigo, não consegue? Então como foi que você condicionou seu filho? Ele mandando em você ou você mandando nele? Como é que tá? Porque meu filho é o seu filho. Uma vez eu estava, só para vocês compreenderem a dimensão do que eu já escutei, já falei uma vez, mas eu vou lembrar. Eu estava pagando a disciplina de nutrição esportiva. Aí estava lá uma galera, né, assistindo aula, uma sala maior do que essa, cheia de profissionais de formação lá. Tinha profissionais de nutrição e profissionais de educação física, porque a cadeira era nutrição esportiva. E aí era uma eletiva, ou seja, era uma que a gente precisava passar, mas que não era dentro da grade completa curricular. Aí as mães, né, levanta a mão e fala: mas por que eu não consigo fazer meu filho comer bem? Meu filho só quer comer besteira. Aí só quer comer biscoito, essas coisas. Aí a professora fina, ela elegante, ela disse: quem faz as compras da sua casa é quem? É seu filho ou você? Sou eu, então. Por que você está botando culpa no seu filho? Quem faz as compras da sua casa é você. Então ele come o que você apresentar a ele. Ele come o que você colocar na sua casa. E todo mundo... Ai, me ofendeu. Pronto, deve ter gente até ofendida até hoje com ela. Por quê? Porque às vezes vê uma realidade e você, talvez no ambiente onde você esteja, você talvez tenha se comportado dessa forma, como também já tinha agido de forma diferente. Vamos parar para pensar, minha gente. Nem tudo que se fala é uma questão que é ofensa para a gente, não. Nem tudo que se fala, às vezes a gente está conversando com as pessoas, a gente olha e fala: meu Deus do céu, isso não é ofensa, não. Isso foi uma direção para a sua vida. E sabe qual é o pior de tudo, minha gente? Minha gente, é terrível isso. Simone está aqui na minha frente, eu vou falar Simone, porque a Simone está aqui na minha frente. Mas é um exemplo, tá? Em nome de Jesus. Simone, você precisa ver a questão do seu trabalho, porque a sua área talvez não seja essa, e você pode buscar outras áreas, né? Tal. É porque a Adriana é um pouco mais curta do que isso. A Adriana vai dizer: minha irmã, mude de área, velho. Não é isso? Mude de área. Tu não presta para essa área, não. Pronto. Aí chega lá depois de uns 2, 3 dias, outra pessoa faz: rapaz, tu não presta para essa área, não. Não, mas porque o fulano... Vou para o workshop, né? Vou para o workshop lá e vou ter uma consultoria. Não, como é? Mentoria é o nome? Mentoria.
Estava lá conversando com o mentor, ele fez, não, tu não presta para essa área não. Adriano falou. O mentor falou. Entende como é a diferença? Aí Deus fala uma coisa, e aí vai sendo confirmada por outra, mas já me senti ofendido, aquela ofensa já cresceu no meu coração, que não tinha nada a ver com a ofensa, eu dei uma resposta automática por uma situação, mas aquela pessoa que tinha toda a propriedade, né, porque um mentor tem uma propriedade, não tem? Mas eu vou aceitar de bom grado. Cuidado. Tenham cuidado com isso. Então, quando Jesus trouxer uma verdade para você, que eu acho lindo quando a Bíblia apresenta as verdades dela para a gente, diz, tome na cara, tá. Pare de fazer isso, seu cabra besta, tá. Mas está fazendo errado de novo, tá. Comece a olhar diferente, tá? Porque quanto mais nós nos prendemos aos nossos maus comportamentos, aos nossos maus gostos, à nossa essência meio que de mau caráter, o caráter defeituoso, a gente fica meio que patinando para poder escutar algumas verdades. Jesus não tem arrodeio na verdade dele não, viu? A verdade de Jesus é direta, é assim, ó. Porque a verdade de Jesus é uma espada. Lembra? Espada de 2 gumes. Que faz o quê? Separação entre juntas e medulas e entre alma e espírito. No início desse versículo, em Hebreus, vem dizendo que ela é penetrante e ela chega no íntimo do ser humano. Quando a verdade chega, vinda de Jesus, responda pelo Espírito. Seja igual a Pedro. O bicho levou cada porrada na alma, meu Deus do céu. Mas ele fala, eu acho que ele se tremia todo e dizia, não, mas esse daí é o cara. Esse daí é o cara. E aí ele vem dizendo isso para poder a gente modificar a nossa percepção do que é ofensa, minha gente. A ofensa não vem pelo sentimento. A ofensa não é pela uma questão porque eu estou me sentindo ofendido. O que foi escutado por mim quebrou alguma lei? Quebrou alguma questão moral? Quebrou alguma questão social? Porque às vezes a gente coloca tudo na caixa e aí bota tudo no mesmo bolo e diz, não, está tudo certinho, porque agora eu estou ofendido, não quero mais papo com nada e tal. Não é assim. Escutem as verdades. Nós devemos escutar as verdades, colocar até em peso na palavra, para poder a gente reagir conforme o Espírito. Porque se a palavra mesmo diz que eu devo guardar o meu coração, porque dele procede as janelas da vida, né? Para poder, as palavras de vida. Se eu não coloco esse filtro, sabendo o que é ofensa e o que não é ofensa, eu estou perdido. E até um vento, e até um vento que der, a pessoa se ofende. Eu tive uma experiência, foi uma das mais complicadas que eu tive, porque eu particularmente, eu errei feio dentro de uma condução de uma família, logo lá no início, ainda morava lá em Paulista. Aí ele chamou a atenção pelo erro, né? Eu faço, poxa, realmente eu errei feio. Aí tá, né? Eu fui, depois conversei com a família e disse, me perdoe, porque eu errei mesmo. Só que tinha as pessoas que eram do mesmo grupo, e uma das pessoas que era do grupo se ofendeu pelo que aconteceu com a família. E eu parei. Hoje eu olho e faço, meu Deus do céu, eu não posso me ofender por aquilo que está sendo direcionado para outra pessoa, não. É como se eu estivesse colocando uma proteção na frente. Não, não vai se ofender não, viu que eu vou tomar essa ofensa por você. Eu faço, meu Deus do céu, para com isso, crente. Aí hoje, quando eu vejo assim, a palavra que eu digo é sai da frente. Porque o que eu tenho para falar não é para você. Na verdade, quem já escutou aqui já escutou. Sai da frente, né? Já escutou.
Eu faço, se você não sair da frente, quem vai levar o primeiro impacto é você. Eu tenho certeza que você não vai suportar. Porque o impacto não é para você. Mas se você quer se comportar como proteção, você não vai aguentar a porrada que vai vir. Então saia da frente. Aí a gente percebe que às vezes nós estamos o vento da ofensa está passando assim. Passando, viu? Aí eu pulo no vento da ofensa. Tá. E não é isso. Isso é um engano da nossa vida. Nós não podemos viver dessa forma. Então, por favor, quando a gente perceber lá, Jesus o ofensor, ele está atacando as nossas áreas mentirosas. Ele está atacando as nossas áreas que são falsas, que estão com engano, e o engano só sai com a... O engano só sai com a... Só dessa forma. E o ataque de Jesus é certeiro. Não é o badoque de Adriano, né? Não é isso. Ele é uma flecha certeira. Então hoje é para a gente discernir mesmo. O que você escutou até hoje, será que foi ofensa mesmo? Chama o Espírito Santo. Porque talvez a maioria das raivas que nós estamos tendo de pessoas não tem a ver com a ofensa. Tem a ver com o sentimento reprimido. Tem a ver com o sentimento maltratado. Tem a ver com traumas que, às vezes, as pessoas nem sabem que tem trauma. Porque não tem como. Eu não consigo adivinhar a vida de ninguém. Você consegue? Não. Você não consegue. Então, no nome de Jesus, povo santo, e para a glória dele, não leve a mal a verdade de Jesus que foi escutada. Lembre que ele quer trazer algo novo para a nossa vida, uma transformação da nossa vida, para que a gente flua. Porque se não for dessa forma, o nosso evangelho vai ser um evangelho tão raso. Eu posso até dizer que às vezes é um evangelho raso, quando coloca a casinha de sentimentos à tona. É raso, a casinha das emoções. É um evangelho raso. É um evangelho que as pessoas estão sendo atraídas. Porque eu estou sentindo o amor. Não, eu não creio. Eu não estou em Jesus porque eu sinto Jesus, não. Eu estou em Jesus porque eu creio em Jesus. Eu vou porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio na presença de Deus. Às vezes está um negócio... Porque eu estou sentindo o quê? Não, eu sou muito sério. Eu sou muito sincero com vocês. Teve vezes aqui de escutar uma coisa, até de direção de Deus, alguns sabem disso daqui. Escutar, eu faço, minha filha, meu filho, isso não vem de Deus não, viu? Não vem de Deus não. Isso é você falando com sua alma. Porque o seu desejo é de tal forma, então, dê uma segurada aí. Vá no Senhor direitinho, escute a palavra. Foi até aqui, viu? Até essa parte daqui foi de Deus, essa parte daqui foi sua. Aí, se choca? Não. Às vezes a gente precisa ser real. E nunca, pega essa direção, no nome de Jesus. Nunca fique intimidado em falar a verdade de Deus por conta das pessoas. Você não sabe que é de Deus? Você não tem certeza que é de Deus? Só fale. Porque a responsabilidade de trazer a construção, essa pessoa vai renegar ou não, é problema da pessoa, não é sua. Quem deve investigar a palavra se não é de Deus ou não é a outra pessoa também. Então Jesus, quando traz a direção, fale no nome de Jesus, faça no nome de Jesus, haja no nome de Jesus. Vamos deixar de viver o engano. Vamos deixar de viver essas falsas ofensas que muito permeia essa, como eles trouxe na semana passada, esse ambiente emocional em que a gente acha que tudo nos ofende. A gente vai parar muitas vezes de dar muita justificativa. É chato, minha gente. Chega, não, eu não quis falar isso. Não chega. Calma, o que é que você falou que foi tão demais? Calma. Então, no nome de Jesus, vamos mudar, vamos ficar cada vez mais maduro para poder receber aquela comida que é mais sólida do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Vamos louvar? Vamos louvar. Aleluia.